Quem devorou essas 3 irmãs? Detalhe, algo se passou pelo padrinho delas. Quem contava essa história era a avó da seguidora, que na época morava num local chamado de Viçosa, que ali, gente, é uma região onde tem muitas fazendas. Então, naquela época ali, já para dentro da mata, morava um homem que tinha 4 filhas. E, gente, ele morava nas margens do rio, meio que ele era um dos novatos ali naquela área. Então não se tinha muitos vizinhos por perto. O mais perto era o padrinho das filhas dele, que morava mais ou menos 1 hora de viagem a remo, remando ali no casquinho até chegar à localidade. Então era bastante longe. Então, como padrinho delas, ele sempre levava aquelas moças para poder conviver com a família dele, né? Afinal, creio que ele era o padrinho, a esposa dele era a madrinha, e ele cuidava delas como se fossem filhas, né? Eu nunca tive padrinho nem madrinha, mas pelo que eu já ouvi de quem tem, de quem tinha antigamente, era esse tipo de cuidado que os padrinhos tinham com os afilhados, né? Creio que hoje em dia já nem existe quase isso. Então, ele sempre levava, né, elas para que convivessem ali com a família dele, e os pais dela, claro, confiavam muito neles. Assim, um belo dia, o homem passou ali o dia todo na casa ali daquele amigo, né? Ficou por lá. Ele era sempre um homem que gostava muito de tirar brincadeira, aquele homem alegre, assim, muito brincalhão, sabe? E ele falou assim: olha, fulano, se você quiser deixar as fulanas irem comigo, eu venho passar aqui umas 4 horas da manhã, porque eu vou tapar baixa. Quem é da região amazônica sabe o que é tapar baixa. Leva ali um instrumento chamado de pari, que é como se fosse uma parede feita de talas bem fininhas, e você usa esse instrumento para cercar ali um córrego, um igarapé, quando a maré está cheia ou quando o igarapé está cheio. E quando a maré vai baixando, os peixes vão ficando presos para dentro. Então, quando seca ali, você pode tirar os peixes dali, coletá-los, né? E realmente retirar esse instrumento depois. Então, ele disse: olha, se vocês quiserem ir comigo, eu venho passar umas 4 horas da manhã e eu venho embarcar vocês, e assim vocês me ajudam a colocar o pari, ou seja, tapar o garapé para poder a gente pegar alguns peixes, e assim a gente vai embora. Então elas, com a permissão do pai, organizaram tudo, né, para esperar o padrinho passar às 4 da manhã. Só que quando elas deitaram a rede, já estavam dormindo, né? Eles acordaram então, todos na casa acordaram com um barulho no porto, né? Tipo de grito de alguém anunciando que tinha chegado ali. Eles olharam no relógio, viram que era meia-noite, e a voz que estava vindo do porto era do padrinho. Então eles falaram: nossa, o fulano chegou cedo, né? Ele não ia passar só 4 horas da manhã? Então eles alumiaram no porto com a lanterna, né? Viram que realmente era o padrinho das moças. Então elas pegaram as sacolas, né? E embarcaram na canoa e foram embora com ele. Daí ele entrou no igarapé, continuou remando, remando, remando. Só que em um determinado momento, elas perceberam que aquele homem ali estava muito silencioso, muito calado. E, tipo, aquele comportamento ali não era o feitio do homem que elas conheciam. Porque o padrinho delas, como eu falei, era um cara brincalhão, né? Um cara muito, assim, dado, como a gente diz com os outros, né? E, tipo, ele não conversava, simplesmente ia assoviando. Daí elas perguntaram: padrinho, tá tudo bem com o senhor? Tá acontecendo alguma coisa? O senhor tá esquisito. Ele disse: não, tá tudo bem. E pronto, cortou o assunto ali, continuou remando e assoviando. Só que a coisa ficou cada vez mais estranha, pois cada vez que ele passava pela entrada de um igarapé, ele perguntava assim: aqui tem peixe? E era como se algo respondesse: não, aqui não tem peixe. Aí o negócio foi ficando cada vez mais estreito, né? No próximo igarapé, ele também perguntou, e essa voz também respondeu que lá não havia peixe. No terceiro, também a mesma coisa. E no quarto, aquela voz respondeu que ali realmente tinha peixe. Então ele entrou com elas para dentro daquele igarapé ali, saiu para a terra, e era um local, tipo, no meio da mata, né? Bem distante de tudo e de todos. E ele saiu ali para a terra, né, e começou a caminhar na escuridão. E, gente, ele não quis ir sozinho, chamou a mais velha, né? Olha, tu, fulana de tal, vem para me acompanhar e me ajudar. Creio que é esticar o pari. Assim a mais velha foi, e ele falou para as outras continuarem ali na canoa, que qualquer coisa ele chamaria uma delas. Elas ficaram ali, né, por obediência. E foi daí, gente, que no silêncio da noite elas ouviram então um grito abafado, acompanhado de um som que era como se fosse de alguma coisa se partindo. E logo em seguida um gemido baixo ali, abafado, como se tivesse alguma coisa tampando a boca daquele ser humano ali, que elas reconheceram como sendo o grito da irmã mais velha delas. Então, tipo, elas ficaram se perguntando se estava tudo bem. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que tá havendo aí pra escuridão, pro meio da mata, que
tá aparentemente acabando com a vida da nossa irmã. Então, rapidamente, o grito e o gemido se calaram e automaticamente a voz do padrinho novamente ecoou. Vem fulana de tal, me ajudar agora aqui, tipo, dizendo que estava precisando de ajuda. E não teve jeito, a outra saiu, né? Até porque ela também queria saber se estava tudo bem com a irmã. A segunda novamente desapareceu em meio à escuridão. E, gente, as duas que ficaram na canoa ouviram o mesmo processo que aconteceu com a primeira. É algo ali, tipo como se estivesse quebrando o crânio de uma pessoa, quebrando os ossos. E em seguida aquele gemido ali e um grito abafado. Então elas meio que tentaram fugir. Mas daí aquilo estava vindo atrás delas, né? Então, ou elas permaneciam juntas e morreriam as duas, ou alguém tinha que se sacrificar, né? Pra a outra ser salva. Então, a do meio falou, olha, vai-te embora, mana. Que no caso era a mais nova. Que eu vou tentar distrair ele. E tipo, tu foge, corre e vai-te embora. E foi o que elas fizeram. A do meio correu em direção ao barulho daquela criatura que estava perseguindo elas duas, né? E creio que ele conseguiu alcançá-la e a outra fugiu correndo, gente. E ela correu, tipo, se batendo toda, se machucando toda em meio à escuridão, sendo que tava um breu. E ela não sabia nem para onde estava correndo, só sei que ela correu tanto que ela chegou a varar, como a gente diz, né? Ela chegou já em uma praia, na beira do rio. E, tipo, ela não tinha saída mais. Ou ela ficaria ali e seria caçada até ser encontrada pela criatura, ou ela atravessaria. Mas quem atravessaria numa escuridão terrível, né? Foi nesse momento que ela já ali, meia maluca da cabeça, sem saber o que fazer, começou a gritar, pedindo ajuda para qualquer coisa que estivesse ouvindo ela e atendesse o pedido de socorro, sempre falando que uma criatura ali terrível tinha devorado as irmãs dela. Foi daí que ela olhou para a beira da praia e ela viu uma criatura que ela nunca tinha visto. Era um jacaré, gente, de um tamanho descomunal, creio que falei certo. E de uma cor amarela. Alguém já viu um jacaré amarelo? Eu nunca vi. Aquele jacaré estava ali parado e olhava para ela de uma maneira que demonstrava que ele não era só um jacaré. E foi então que ela, na hora do desespero, correndo para todo lado, gritando sempre, ela iria com certeza atrair a criatura que devorou as irmãs dela, né? E estava à procura dela nesse momento. Ela gritando desesperada pela praia, ouviu então uma voz que dizia, olha, eu posso te ajudar, mas eu quero algo em troca. Ela então parou, prestou atenção e viu que a voz estava vindo do jacaré. Meu Deus, gente, vocês vão dizer que eu endoidei de vez agora. Então a voz ecoou novamente, né? Dizendo que poderia ajudar ela, mas teria um preço. Ela perguntou então que preço seria esse. Ele disse que casar com ele. Quem casaria com uma criatura dessa, né, gente? Tá parecendo a Bela e a Fera. Ela, no calor do momento, então disse que se ele levasse ela pro outro lado, pra longe daquela criatura, deixasse ela na casa do pai dela, ela casaria com ele, sim. E foi aí que a criatura saiu do meio da floresta, procurando ela. E já era algo ali como se fosse uma mistura de humano com cachorro ali, uma criatura terrível, muito grande que estava vindo em direção a ela. Foi aí que o jacaré disse, olha, faz o seguinte, então entra dentro da minha boca. E ele era um jacaré muito grande, né? Então cabia ela ali dentro. Ela só fez entrar, a gente não pensou duas vezes, afinal ela estava entre a cruz e a espada. E ela ficou ali, ela era uma moça muito bonita, a seguidora disse que ela era uma moça de cabelos muito loiros, e ela ficou ali escondida, enquanto aquele bicho ali imenso ficava parado na beira da praia. Essa outra criatura se aproximou e ela começou a ouvir essa criatura ali que deu um fim nas irmãs dela, falando para aquele jacaré ali, olha, devolve a minha mulher, tu tá escondendo ela aí, então devolve ela para mim. E ele começou a insistir, e ela começou a ouvir então a voz dele, como se fosse deles, né? Como se fossem realmente duas pessoas ali reais, seres humanos, conversando entre si, discutindo. E já comenta aqui parte 2 para eu trazer o restante da história para vocês, porque o tempo do aplicativo já terminou.